Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Agora com Lacombe, desta vez no formato perfil. E hoje eu vou conversar com o maior maquiador do Brasil, um grande empresário, autor de livro e um grande amigo da primeira-dama Michele Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. Estou falando do Agostinho Fernandes. Agostinho, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Receber. É a primeira vez que eu recebo um homem na minha casa que é mais bonito do que eu. Nunca tinha visto alguém mais tipo bonito físico, do que eu pessoalmente. Mesmo tipo físico, ó, morenos, latinos. 1,80 m e pouco de altura. Muitíssimo obrigado por essa bagunçarada toda que a gente faz cada vez que vai visitar um entrevistado. Uma honra estar conversando com você, admiro muito o seu trabalho. Igualmente. Esse formato perfil, ele se propõe a contar a história de alguém, de um personagem relevante em alguma área. Você é um personagem relevante em várias áreas, como maquiador primeiro, como empresário, eu sempre falo que é o movimento PIB da beleza no Brasil. Ainda bem, ainda bem. E você é um uruguaio, que está o quê? Há 10 anos no Brasil, mais ou menos? Um pouquinho mais? Eu perdi a conta, eu acho que deve ser. Você veio com 18? Vim com 18 para 19, eu estou com 30, vou fazer 31 agora. São uns 12, 13 anos, mais ou menos. Uhum. Então, vou começar lá na sua infância. Você vem de uma cidade... Bom, o Uruguai é um país pequeno, tem o quê? 5, 6 milhões de habitantes, mais ou menos? 3 milhões e meio. Só isso? Só isso. É um bairro de São Paulo, né? É quase uma extensão do Rio Grande do Sul ali. Quase uma extensão. O pessoal não fala português e não entendemos. E você vem de uma cidade chamada Minas. Minas. Aí o pessoal acha que eu sou mineiro. Que eu nasci no Brasil, né? E como é que era a sua vida, a sua família? Eu sei que não foi assim uma vida fácil. Vocês muitos filhos, uma situação financeira de algumas restrições. Assim, eu vim tomar consciência de tudo, acho que foi adulto. Porque quando você nasce e cresce num ambiente, você só conhece aquilo, você não consegue ter um comparativo, você não né? tem uma referência. E depois de adulto, assim, em alguns momentos, há uns 5 anos, de uns 6 anos mais ou menos para cá, que tem sido assim onde eu tenho vivido assim o auge constantemente da minha carreira, eu tenho começado a me questionar coisas do passado. Então assim, acho que deve ser normal, né? Coisas que a gente ouvia quando era criança, que hoje você lembra e você fala, peraí, quando eu ouvia isso ou eu passava por tal situação, era tal coisa, né? E é um processo saudável, tá? É um processo assim, de você ter consciência de quem você é. E esse processo, quem me fez entrar nesse processo foi a minha própria audiência. Por quê? As pessoas querem saber como que eu surgi, porque o Agostinho ele surgiu na internet, todo mundo acompanha e consome, mas assim, cadê a origem? E eu comecei a me sentir sem origem, né? Tipo assim, realmente, né? Da onde que eu vim? E se eu nasci no interior do Uruguai, em uma cidade que se chama Minas. A minha mãe, somos vivos 6, ela teve 7 filhos, e o meu pai teve assim mais uns 3 ou 4, alguns nasceram depois que eu vim. E ela contava, quando a gente era criança, nós nunca conhecemos a família dela, né? Ela contava que a mãe dela foi prostituta, que ela teve assim uns 16, naquela época era assim, né? 16 filhos, 15 filhos. Ela tinha dado todos, a gente só tinha contato com a irmã gêmea dela, né? E aí nós fomos crescendo. Acho que ela como ela não teve muito essa estrutura familiar, ela também não teve em casa com a gente, né? Porque ela não teve. E aí crescemos. E seu pai já era separado dela? A gente foi meio que fruto assim, de relacionamentos esporádicos que ela tinha, né? Ela depois casou com o meu padrasto, que ele deu... É uma história bem complexa, tá? Porque a gente é de pais diferentes. Cada um tem um pai diferente. Mas ela, depois, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, ela casou com o meu padrasto, que deu sobrenome a todos, com exceção de mim. Porque ela não tinha muita afinidade comigo, porque ela tinha um relacionamento assim, bem perturbado com o meu pai. É dela, da sua mãe? É do meu pai. Do seu pai. E aí, lá no Uruguai você pode fazer isso, né? Alguém pode assumir a tua paternidade. Eu não sei se aqui é assim no Brasil. Também pode. E aí eu fui crescendo assim, hoje eu tenho noção, na verdade, porque de como eu cheguei aqui, porque é algo que eu me questiono muito, como é que eu consegui chegar aqui, eu saí de lá de ônibus, eu vim para cá,
e eu fiz acontecer. E aí eu comecei a perceber que desde criança eu já estou meio que nesse software de eu querer mostrar o tempo inteiro que eu sou capaz, porque desde criança eu fazia isso, para minha mãe me perceber, né? Então, assim, eu era, dos meus irmãos, eu sempre fui o que teve o melhor desempenho na escola e o único que ela nunca estava presente no fim do ano, quando tinha que buscar o boletim. Então, eu comecei a perceber que, da mesma maneira que muitas crianças, né, quando querem chamar a atenção dos pais, fazem coisas erradas, eu fui para o outro extremo, fazia tudo muito correto. Para ter um reconhecimento. Então, eu era o filho que ela mais podia contar sempre, o que dava conta da casa, dos irmãos, o que tinha as melhores notas na escola. E eu sou assim até hoje. Se você entra na minha rede social, eu estou o tempo inteiro querendo dar o meu melhor. E aí eu acabei me tornando assim, uma pessoa muito grata a tudo que eu vivi, apesar de eu ter algumas sequelas negativas. Então, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para ter relacionamentos afetivos. Eu fico sempre com o pé atrás, assim, sabe? O que vai acontecer? Será que isso aqui é real? Será que vai ter instabilidades igual tinha lá em casa? Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de eu querer ser percebido e querer dar o meu melhor me trouxe aqui. Isso é maravilhoso, porque se você para ver, em 10 anos, vamos supor, né, eu saí de lavar cabelo e limpar o chão do salão e fazer café para me tornar o maior da minha área, né? Eu falo do maior da minha área dos maquiadores, porque eu não sou um blogueiro, né? Eu nunca tive blog, eu não sou youtuber, eu não tenho canal no YouTube. Você então, recebeu um prêmio ou um reconhecimento em relação à América Latina, quer dizer, é o maior do Brasil eu reconheci, e o maior da América Latina. O mais influente, mais né? Influente. Foi da Associação de Comunicadores do México e esse evento ele acontece em Vegas, uma vez por ano. E naquela época, eu não sei se hoje eu acredito que ainda seja, né? Mas assim, o fato de você ser um homem que usa maquiagem e que comunica para tantas pessoas e que através disso acontecem tantas negociações, faz com que você de fato se torne alguém muito influente, né? É muito complexo isso aí, né? Porque eu sou uma pessoa hoje que a minha origem é a maquiagem e ela me coloca para vender o resto das coisas. Então, eu maquiado, quem me acompanha começa a ver a diferença. Você não vai para a padaria maquiado? Não, porque eu sou o Agostinho Fernandes e o Divo, ele é o meu produto principal. O Divo, ele é o quê? Ele é o Agostinho com a sua delicadeza, com a sua comunicação, com a sua forma de ser, com um visual que chama a atenção e que fica na memória coletiva das pessoas. Muitas pessoas não sabem quem eu sou ou não conhecem a minha história, mas se você mostra uma foto minha maquiado, ela me reconhece. Na mesma hora. Eu já vi ele em algum lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro começar a percorrer esse teu muita caminho. Coisa, né? Porque eu quero chegar nos teus negócios, porque a ideia é sempre falar muito desse lado empreendedor, né, dos entrevistados, e você tem isso muito forte. Muito. Seus negócios vão muito bem, graças a Deus. Tanto assim que você está aqui. Tudo que eu faço, eu não dou ponto sem nó. Tudo que eu faço é um novo empreendimento. Quando eu comprei esta casa, eu falei assim, eu não tenho coragem de gastar tanto dinheiro no imóvel. Então, essa casa, ela vai ser um estúdio, ela vai ser um lugar de eu fechar negócio, de dar entrevista, de fazer foto, de fazer vídeo. Eu sou assim, empreendedor em tudo. Boa. Então vamos lá, você diria que a sua família era muito pobre no Uruguai, vocês passavam dificuldades, e como é que era a sua cabeça quando menino? Você pensava em trabalhar com isso em salão, com maquiagem, com beleza, com estética? Acontecia tanta coisa, porque as pessoas me veem hoje e elas não acreditam que possa ser possível, mas assim, sei lá, às vezes a minha mãe ela sumia, voltava 2, 3 dias depois, a gente ficava sem o que comer. Aconteceu da gente ter cãibra, de falta de potássio, da gente, tipo... Eu tenho essas lembranças assim muito fortes na minha vida. Quem já passou fome vai me entender, de você raspar aquele gelinho que fica no freezer da geladeira, ou de você beber tanta água para encher o estômago que depois você começa a vomitar aquela água. Então, são as memórias
bem assim, só que eu vejo que era muita falta de muita coisa, não era só pobreza, porque às vezes a pessoa ela é pobre, mas ela se vira ali para Tem uma estrutura familiar mínima, né? O que você para não fazer teve. acontecer, Mas era assim, no contexto, sim. A gente passava muita fome. Acho que foi o mais marcante. Fome, frio. O inverno no sul é muito Sim. ruim, né? Frio, fome. A gente foi despejado algumas vezes. Por isso que eu não gosto de morar de aluguel. Então, assim, quando eu gosto de um imóvel, eu vou lá e compro. Tenho muito trauma de aluguel, porque o aluguel, nós fomos despejados 2 vezes na minha infância e é horrível se você ter que pegar as coisas e sair correndo para um outro lugar. Hoje a minha empresa ela é alugada, daí Daqui a pouco não que será horror. mais, pelo jeito. Sabe o que eu fiz? Eu paguei 6 meses adiantado de Pra não aluguel. ter problema. Para eu me sentir assim que aquilo lá não ia me dar problema. Então vamos lá, A você lá em Minas, na sua pequena cidade uruguaia, você sabia que não ia ficar ali para sempre? Você pensava em sair? E como é que surge o Brasil nisso tudo? Tá. Primeiro Florianópolis. Eu Você sai lá e vai pra tive Florianópolis. a minha fase de revolta com Deus na época. Eu me lembro muito daquela época. Eu era muito revoltado com Deus, porque eu falava assim, como é possível que Deus existe Não tem justiça divina, né? e, Uma coisa assim. e eu tô vivendo isso aqui, sabe? É porque era muita miséria, né? Se você viver num lar que tem pobreza, que tem violência, que tem várias coisas ao mesmo tempo, é muito ruim. Aí eu tive essa fase e depois eu fui para um outro lado. Eu acho que eu comecei a me alimentar muito do que eu via na internet, que eu tenho 30 anos, então assim, há 17 anos atrás, mais ou menos, foi o boom da internet, né? Mais ou menos uns 17, 15 anos, lembra? Uhum. Naqueles monitores Isso grandes. foi uma época bem anterior, né? Não havia nem internet. Mas eu lembro dessa mas eu me lembro que foi na transição da minha infância para a adolescência que surgiu a internet, os jogos em computador, assim, que popularizou naquele cibercafé, lembra? Eu tinha e aí, 16 quando chegaram os primeiros videogames. e aí, É que eu sou enfim, bem mais velho, eu tenho 56, vou fazer 56, tá? É por isso. 56, Podia ser seu pai, Agostinho, pensa nisso. poderia, né? Mas Ainda vamos falar dá, sobre porque isso. eu tive o doador de sêmen, né? O pai mesmo eu não tive, né? Tá bom. Então como é que foi isso, de você querer sair de lá e escolher Eu acho que Florianópolis, assim, Brasil? eu não sei, eu comecei a olhar, sabe, para minha família, assim, falei assim, ai, é sério mesmo que a vida vai ser isso aqui, eu terminei igual todo mundo, sabe? E aí, imagina, depois quando eu cheguei na minha adolescência, ali por conta dos 14, 15 anos, os filhos da irmã gêmea da minha mãe e o meu irmão maior já eram maiores de idade, né? Então já começaram a ter aqueles problemas assim, de fazer coisa errada, de droga, de não sei o quê. O meu irmão foi preso naquela época, ficou um tempo preso. E aí eu falei, ai, que inferno, eu não quero essa vida de uma vida de você, sabe? Eu realmente se acho, se você se alimentar de coisa ruim o tempo inteiro, uma vida desses excessos de tudo aquilo que não nos alimenta positivamente. Eu falei, não quero isso aqui não, eu vou dar um jeito de fazer acontecer. E aí eu fiz de tudo, porque eu sempre tentei fazer acontecer. Inicialmente eu queria muito estudar, eu queria me formar e eu estudei, eu não consegui terminar o ensino médio, né? Agora que eu estou terminando, acredita? Olha só. Agora. Tá falando que é um curso online, uma coisa assim? Estou fazendo supletivo, né? Que eles chamam. Aí você estuda e vou dar uma prova agora em março, que eu quero muito. Acho que ainda eu quero fazer uma faculdade. Assim. Você sente falta? Sinto, sabe por quê? Porque eu cheguei num patamar onde eu lido com grandes empresários. E há algum preconceito, será? Não tem preconceito, mas eu me sinto que eu não tenho uma formação, apesar de eu ter números relevantes e de eu ter mais acertos e muitas vezes até mais conhecimento do que pessoas formadas. Porque é muito comum, eu já entrevistei o Thales Gomes, por exemplo, que é um grande empresário. Né? Mas eu sinto falta de uma... Ele não tem curso superior, Alexandre Ascioli não tem curso superior. De uma formação, eu acho que ela me daria autoridade. De repente, cosmetologia, dermatologia, era uma coisa que me interessava fazer. Hoje em dia, os dermatos, eles prestam serviço para a gente na minha empresa, mas acho que seria algo, talvez, que acrescentaria no meu trabalho, né? Que me daria mais autoridade, né? Porque hoje
eu vendo muito produto para cuidados com a pele. As pessoas sabem que eu não sou dermatologista, mas que eu tenho uma equipe trabalhando para mim. E o que você sabe, então, você aprendeu, por exemplo, você chegou a Florianópolis, saindo lá da sua cidadezinha uruguaia de Minas, com que idade? 18 para 19 anos, mais ou menos? 18 para 19. E você foi direto para salão? Seu primeiro emprego foi em salão? Você já sonhava com isso ou aconteceu? Aí aconteceu assim, resumindo a história, né? A minha mãe me mandou embora de casa lá com 15 anos mais ou menos, para 16. Aí eu fui morar na casa de uma cabeleireira que tinha um salão, e aí nós fizemos aquela troca, eu morava lá, ela me dava comida, hospedagem, eu trabalhava para ela. Lá eu fui aprendendo muita coisa. Já no Uruguai? De serviços essenciais, mas eu me tornei profissional, assim, de mão cheia aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa assim que eu bati o olho em algo, eu já sei fazer, é muito imediato. Em qualquer coisa, tem restaurante, às vezes eu estou num restaurante, peço um prato que eu gostei, e eu olho aquilo e eu já sei já consigo imaginar como que foi feito. Você manda bem na cozinha também? Quando eu quero, né? Mas não, as pessoas vão achar que eu estou mentindo porque eu como muito miojo, porque eu adoro comer miojo. Eu conheço um cara que é um presidente da República e também gosta muito de miojo. Ele só come miojo também. Ele só come miojo, aquele homem que só come miojo. Mas assim, eu amo comer miojo, mas quando eu me esforço, eu faço umas comidinhas boas. E aí eu enfim, fiz 18, aí também a mesmice, porque chega uma hora em que assim, se você depender dos outros, você vai ficar na mesmice, né? Então assim, claro, né, você está prestando serviço numa empresa, você é operário, às vezes na empresa não tem assim oportunidade de crescimento e eu queria crescer e eu sempre tive assim muito claro que eu não queria passar por nada do que eu já tinha passado anteriormente, nem ter o fim que a minha família teve. Né, o histórico, sabe, dos que vieram antes de mim. Então eu sabia que com dinheiro eu ia conseguir, porque assim, o dinheiro, apesar, né, dessa coisa que tem no mundo hoje de achar que dinheiro não é importante, que dinheiro não é tudo isso, assim, eu acho que com dinheiro a gente resolve 95% da nossa vida. Você compra liberdade, né, de alguma forma. Você compra estabilidade financeira. A estabilidade financeira, ela automaticamente te dá estabilidade emocional, porque você sabe que você tem uma casa para morar, que você tem ali uma reserva para ficar tanto tempo se acontecer alguma coisa, você pode pagar um bom plano de saúde. Então, o dinheiro, ele te dá liberdade de ir e vir. Eu sempre quis viajar o mundo, já viajei o mundo. E eu sabia que para isso eu precisava trabalhar muito e trabalhar numa área onde os meus ganhos, eles fossem proporcionais ao meu tempo de serviço, né? E o salão oferece isso, porque o salão, o seu ganho ele é ilimitado, né? Você enche a agenda e quando você enche a agenda aumenta o preço do serviço e aí depois você começa a colocar assistentes para trabalhar para você e quando você vê, você está tranquilamente faturando R$200 mil de serviço em salão de beleza. Tem cabeleireiro hoje que fatura isso e não é nem famoso para faturar isso aí. Então, é uma área que dá muito dinheiro. Inicialmente foi pelo dinheiro, só que depois eu acabei me apaixonando pelo propósito, né? Porque a área da beleza ela tem essa coisa transformadora, né? Então foi pela oportunidade. Foi pela mais oportunidade, do que porque por alguma foi pela algo oportunidade. Interno, alguma, né? Foi pela oportunidade. Eu não sei se eu me imaginei, assim, não sei se eu poderia dizer para as pessoas que eu sempre sonhei com ser maquiador, né? Igual a Beyoncé sonhava com ser. Eu queria ser rica e você descobriu isso, que você queria ser rica? E que fala assim que eu queria ser rica porque o meu público é feminino, mas eu queria ser rico. Mas eu já vi que você se trata por rico, por rica. Acho que você também não tem essas coisas, linguagem neutra, você não passa eu não por tenho, você. Pode mas até falar disso mais à frente. Eu não tenho, mas o que acontece? O meu público ali é feminino e elas me veem como uma referência. Então, se eu tiver uma comunicação muito máscula, elas não se reconhecem. As pessoas não se reconhecem, né? Então, toda a minha comunicação, ela é como se fosse uma mulher falando com outra mulher. Então, vamos lá. Essa aptidão, então, que surge, você chega a Florianópolis, você tinha uma amiga uruguaia que já estava lá. Tinha uma amiga, Carol, nossa, ela me ajudou muito. E você começa num salão e começa a fazer de tudo no salão. E ali, com essa sua capacidade de aprender ali, observando, você vai progredindo. Como é que foi essa fase inicial no Brasil? 6 meses.
aprendia tudo assim. Só que no salão já existe um processo que ele é natural para qualquer pessoa que é assistente. Então você começa a lavar no cabelo, depois você vai fazer escova progressiva. Então geralmente o profissional aplica o produto, você faz chapinha, né? E enjágua. E aí quando você vê, você está aplicando coloração. E por último você faz mecha, né? Que é o mais difícil, que daí já é com descolorante. E eu aprendi assim muito rápido. E aí, de novo, as minhas características, que elas são muito da minha infância, né? Eu era, aqui no Brasil o pessoal fala que é pau para toda obra, né? Então, assim, eu fazia o café da cliente, eu lavava o cabelo, eu, sei lá, ligava para o motorista dela vir, ir lá buscar o filho dela na escola. E não fugia de nada disso, não fugia de trabalho? Eu era o psicólogo, não. E aí, o que estava? Então, assim, tinha casamento no domingo. Ninguém queria trabalhar no domingo, eu estava lá. Tinha que atender uma cliente, assim, a cliente mais chata, mais insuportável, que ninguém no salão queria atender. Eu ia lá e eu atendia ela, assim, o melhor atendimento da vida. Tinha aquela pessoa que nunca gostava de nenhum profissional, que ficava pulando de cadeira em cadeira. Eu pegava aquela pessoa não me largava nunca mais. Era assim, Deus no céu, eu na terra. Então, assim, eu tenho isso de eu quero dar o meu melhor, que eu dou o sangue, eu pago o preço, porque eu quero sim ser visto como o melhor, porque eu trabalho para isso. As pessoas falam assim, não existe o melhor. Eu acho que existe. Eu posso ser o melhor se eu for uma pessoa disciplinada, se eu fizer as coisas querendo dar o meu melhor. Não precisa, as pessoas romantizam muito, né? Tem que fazer as coisas com amor. Não sei, né? Não sei se eu demorei muito tempo para fazer as coisas com amor, porque inicialmente eu precisava de dinheiro e eu já era muito bom. Hoje eu faço elas com amor, faço trabalho voluntário. Agora não dá na pandemia, né? Você fez durante um tempo, você fez maquiagem para no pacientes hospital oncológico. se tratando de é um câncer, trabalho né? com amor, né? Agora o amor, ele não paga as contas, né? Não paga as nossas despesas. Então eu sempre equilibrei muito isso aí. E eu vejo assim como um negócio que eu tenho realmente esse olhar assim do negócio, estou ali para fazer acontecer, sabe? E na internet para mim não é diferente. Eu não uso o meu Instagram para promover aspectos pessoais meus ou para, sabe, É uma ferramenta de trabalho. eu levo muito a sério como um trabalho. Eu entendo que as pessoas querem aprender a se maquiar em casa para não ter que depender de profissionais, porque muitas vezes até maquiagem feita por profissionais, elas não se sentem tão bonitas, não fica tão bem e às vezes querem ter praticidade e a mulher que está linda sempre. Então assim, eu sei ensinar ela a se maquiar. E como é que foi nesse salão em que você teria a possibilidade de se tornar, por exemplo, um cabeleireiro, um colorista que fala, não sei. Colorista. É que no salão é automático. Como é que você se viu, de repente, um maquiador? Já foi em Florianópolis ou você já tinha chegado a São Paulo? Não, foi lá em Florianópolis. Aí já passei alguns perrengues, porque eu era um péssimo. Eu era muito ruim de maquiagem. Tá? Mesmo? Você errou muito? Muita gente saiu feia da sua cadeira? Não, porque eu não cheguei nunca... Assim, você não atende pessoas, pelo menos não eu, né? Assim, sem saber fazer alguma coisa, né? Mas eu tentava em mim mesmo e eu era muito ruim. Eu tenho umas fotos assim que às vezes eu uso para mostrar para as pessoas, né? Que a gente vai mostrar as fotos. Pode aprender. Assim, nossa, era muito ruim, muito ruim. E aí, claro, né, os donos de salão falavam que eu era ruim, que não ia dar certo. Hoje são meus fãs, né? E como é que você se transformou, então, num maquiador do nível que você é? Treinando, querido, 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa... Eu falo as coisas assim, né? Porque eu não vou mentir, né? Eu não sou movido com amor, sabe? Então, assim, ai, que lindo, que maravilhoso. Vou fazer, não, eu sou movido com ódio e com vingança. Então, assim, não tem nada melhor para mim do que alguém dizer que eu não posso. Falar assim, o quê, meu amor? Hoje mesmo que eu vou conseguir. E eu trabalhei num salão onde o dono falou isso para mim, que eu nunca ia sair do lavatório, porque eu era um péssimo maquiador, não sabia fazer nada. Então, eu falei, pois, um dia você vai ouvir o meu nome. E ele, de fato, ouve, né? Porque ele segue eu vejo que ele segue algumas pessoas a quem já eu dei entrevista, então ele deve ver mesmo. Isso é um espírito muito de atleta, né? Eu trabalhei muito tempo com jornalismo esportivo, né? Os atletas têm muito isso. Eu funciono na vingança. Se alguém me dizer que eu não posso, olha,
eu vou lá e eu faço acontecer. Se alguém me disser que eu sou capaz, é que assim, eu não funciono com palavras de incentivo, igual a gente vê isso muito na internet. Ai, você é forte, você pode, vai dar certo. Não, são obviedades que algumas pessoas precisam ouvir eventualmente, né? Mas são obviedades. Eu quero né? mesmo eu acho que assim, esse sentimento é uma vingança, né? É uma busca por reconhecimento, né, no fim. Eu quero mostrar que eu sou capaz. E aí deu certo. Teve muito isso, né? Porque eu levava muita pancada dos meus colegas, dos donos, de vários donos de salão que eu trabalhei, não foi só de um, né? E cada vez que isso acontecia, eu voltava mais e mais forte. Eu ficava mal, claro. Ficava mal, chegava em casa, ficava arrasado, sofria, porque é muito humilhante se você querer fazer algo e não conseguir. De fato, você não consegue mesmo, porque demora até desabrochar, sabe? Hoje, as pessoas, elas veem hoje que eu faço uma maquiagem em 2 segundos ali ao vivo e fica maravilhosa. Mas até eu chegar nesse nível, assim, foi tipo muito treinamento, muito mesmo. Muito sangue e muito suor. Mas foi basicamente isso. Eu já tinha o meu propósito de ganhar dinheiro, porque eu queria realizar os meus sonhos, de ter minha casa, meus cachorros, de viajar, de ter estabilidade financeira. Quais são os nomes dos cachorros? Fala aí. Tem a Dama, a Beyoncé, Shakira, tem o Arthur Moisés e o Jair. Jair o quê? Jair Messias. Por Bolsonaro... Que é um Lula da Pomerânia, né? Por Bolsonaro, é porque assim, o nome do cachorro, na verdade, ele não entende o nome, ele entende as consonantes, né? E tem que ser curto. Então, assim, Bolsonaro é um nome, tipo assim, Michele, o Bolsonaro. O cachorro, acho que ele não ia responder, agora a Dama, ela entende, né? Aí eu falei... a Beyoncé também, ela se chama Beyoncé, mas eu chamo ela de filha, porque ela entende... tem que ser curtinho, 2 sílabas. Shakira chama de Shaki. Agostinho, quando foi que você realizou que estava ganhando dinheiro como maquiador? Foi já em São Paulo? Em que momento chegou, nossa, eu tô realizando meus sonhos, eu estou conseguindo reconhecimento, eu estou calando a boca de muita gente. Qual foi esse momento? Quando eu comecei a viajar para fora do Brasil, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre fui muito solitário, né? Eu toquei a minha carreira. Até hoje eu sou o meu próprio empresário, né? Você nunca se casou, nunca morou com alguém? Não. E assim também até de empresário, que geralmente a pessoa ela tem um empresário, tem um sócio. Eu sempre fui muito assim, eu quero tocar tudo. E eu fazia minha agenda eu mesmo, né? Que naquela época eu não tinha... teve uma época... Depois que eu bombei em salão, que eu cheguei no teto de faturamento, eu migrei para ministrar curso, que é uma coisa também que é natural na área da beleza. Quando você se torna uma referência, as pessoas elas querem aprender com você, elas querem saber como é que você conseguiu chegar onde você chegou, o que você faz no seu trabalho que faz com que você seja tão procurado. E eu comecei a viajar o mundo. Ministrei curso na América Latina praticamente toda, Europa, mas assim, para mim o mais marcante foi o Japão, porque eu fiquei 2 meses no Japão, fui 1 mês e no ano seguinte fui mais 1 mês. Disso aqui tem acho que 5 anos, a gente está em 2022, eu acho que a minha primeira ida para o Japão foi em 2016 ou 2017. Mas é uma estética muito diferente da ocidental ou nem tanto assim? Não, tinha muito aluno que era descendente de japonês, que nasceu no Brasil e voltou para lá, né? E aí era uma comunidade brasileira, né? Mas assim, para mim foi muito marcante a primeira ida para o Japão, porque a primeira ida fiquei 28 dias. Eu desci em Nagoya, daí eu fiz Aichi, Ken, Suzuka, Osaka, Kyoto, Tóquio, tipo, era uma turma atrás da outra. E aí foi que eu achei que eu estava ganhando muito dinheiro, sim, muito dinheiro, porque foi naquela época que eu fui no parque da Universal, e aí eu acho que é assim, você ir num parque da Disney ou da Universal, né, que é mais ou menos a mesma coisa, né, eu gosto mais da Universal. É o sonho de muitas pessoas, né, e é um sonho muito distante de quem nunca teve nada, é muito distante, assim. E eu fui no Japão,
Aí depois eu fui na Disney em Paris e nos Estados Unidos. E aí foi nesses 3 momentos em que eu tive o start de que eu estava ganhando dinheiro pelo meu estilo de vida, só que eu demorei muito tempo para começar a viver o meu padrão de vida, porque nos primeiros anos eu achava que seria algo passageiro, então eu falava assim, meu Deus, eu tô agora, mas já já vai aparecer alguém melhor ou alguém com um visual mais interessante do que o meu. E aí eu vou ser esquecido, então vou guardar esse dinheiro aqui. Eu fiquei tipo assim 3 anos que eu vivia um padrão de vida bem baixo. Eu fazia Mesmo ganhando bem? Mesmo ganhando bem. Eu vivia um padrão de vida assim muito baixo, tipo muito baixo mesmo. E eu acho que assim, a virada de chave foi quando eu comecei a não ter privacidade. Aí que eu entendi o que estava acontecendo, porque essa virada de chave, ela é mais... E eu acabei de ter uma outra virada de chave agora recentemente, acho que tem Qual foi? 2 semanas. Porque assim, eu me vejo como um obreiro, eu me vejo assim como um obreiro da minha empresa, trabalhador. Então assim, eu sei que a visibilidade e a exposição, ela faz com que a minha marca se torne viral, igual muitos produtos já se tornaram virais. Só que na minha cabeça, eu não sei, eu não consigo processar que eu sou uma pessoa conhecida. Eu tenho pânico da pessoa famoso, da palavra famoso, tipo assim, uma pessoa famosa. Então Tipo, você é. É porque assim, pra mim, uma pessoa famosa é Shakira, a Beyoncé, entendeu? Tem as gradações, né? Só que assim, só que ao mesmo tempo, tipo, bom, eu tive uma viradinha de chave agora recentemente. Eu abri a empresa nos Estados Unidos e com a empresa aberta lá eu comecei a minha estratégia. O que eu preciso agora? Ser visto, fazer exatamente o que eu fiz no Brasil para a minha carreira acontecer, eu ser visto. As pessoas têm que me ver uma vez, só uma vez. Depois que ela me vê uma vez, ela não esquece mais, porque o meu visual ele é muito marcante. Hoje você está sem o batom vermelho. Hoje eu estou sem o batom vermelho, porque agora eu tô querendo... O batom vermelho ele restringe um público, né? Muitas mulheres não gostam de batom vermelho, porque ele representa muita ousadia. Então, eu estou agora numa outra fase. Antes fazia maquiagens mais escuras, né? Para eu atingir um outro público, né? Mas o empresário, ele surge primeiro, então você se torna um grande maquiador e Palestrante, um palestrante, né? um professor, né, dando cursos. E aí vem o empresário e como é que chega essa oportunidade de se tornar um empresário? Como é que você desenvolve seus produtos? Porque você tem, inclusive, produtos para cachorros. Tudo. Uhum. A virada de chave, para mim, ela sempre vem quando eu bato o meu teto de faturamento. Se você está trabalhando o dia inteiro, chegou ao máximo... Então, por exemplo, eu trabalhava em salão, chegou uma hora em que eu já ganhava tudo que tinha para ganhar, fui para ministrar curso, aí chegou uma hora que eu também, e aí eu pensei, o que eu posso fazer? Produto. Né? Porque o produto, ele é quando você tem uma linha de produtos, você é onipresente. Eu estou dormindo, a loja está vendendo. E agora eu tenho loja nos Estados Unidos, então eu estou dormindo e ela está vendendo lá, dependendo do fuso horário, e aqui. Eu sei que são muitos produtos, mas vamos tentar resumir. Quais são os principais produtos que você tem? Os principais, eu já tive vários produtos virais que venderam muito. E aí uma hora, claro, as pessoas cansam quando é um produto que não tem recompra. Então eu já tive um delineador na minha linha, que foi um produto que me deu muita visibilidade. Começou com maquiagem? Um delineador que vinha pronto, a pessoa colava no olho. Ganhei muito dinheiro com esse produto, ele foi um produto que eu fiz ele viral no Brasil e ao mesmo tempo eu também fiquei famoso com ele, né? mais conhecido do que eu já era, né? E eu tive, agora os meus produtos virais que todo mundo quer comprar são os de cuidados com a pele, mais do que a maquiagem. Então você vê ali que eu já estou mudando o meu posicionamento de maquiagem para skincare. Cuidados com a pele. Cuidados com a pele, primeiro porque eu amo cuidados com a pele, segundo porque eu tive um insight assim, muito grande na pandemia. Eu falei assim, meu Deus, na primeira semana de pandemia, a minha loja ela não vendeu nada.
E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque fechou tudo, tipo, as pessoas não estão se não maquiando vão porque se não tem pra maquiar. onde ir, né? Cuidados com a pele, cuidados com a pele. E aí, meu amor, lancei colágeno, ácido hialurônico e vitamina C, foi um estouro. Aí comecei a adicionar. Hoje eu tenho mais produtos de cuidados com a pele do que de maquiagem. E aí é a mesma coisa, se eu posso dar o meu melhor sendo maquiador, eu farei a mesma coisa fazendo cuidados com a pele. Só que eu não tinha o conhecimento no caso. E aí eu fui atrás das melhores pessoas para desenvolver, né? Você trabalha com especialistas desenvolvendo os produtos? Você é obrigado a ter na sua equipe dermatologista, químico, farmacêutico. Você, como marca de cosméticos, você é obrigado a ter, né? E aí eu uso a minha expertise de salão, sabe? Às vezes assim, a pessoa que fabrica para mim, a empresa, ela quer que eu venda um produto, mas aquele produto, um produto que não vai fazer o menor sentido alguém gastar com ele. As pessoas podem até comprar se eu oferecer, porque elas compram tudo que eu vendo, só que ele não vai ter uma utilidade, e aí eu não lanço. E eu viajo muito. Aí já comecei a fazer cursos e adquirir conhecimento que não precisa de você fazer faculdade. Fui para o Museu do Perfume em Paris. Isso aqui já foi antes da pandemia, quando eu comecei a lançar só primer, que era parte da maquiagem, não skincare. E no Museu do Perfume em Paris, nossa, foi incrível, porque assim você descobre como criar uma identidade olfativa. Você já tem perfume ou vai lançar um perfume? Eu tenho perfume também, tem perfume sim, também. mas a identidade olfativa dos meus produtos, ela está em tudo, né? No primer, no hidratante, no sérum, na vitamina C. E foi muito. E aí assim você vai. Eu sou muito antenado porque eu realmente quero ganhar dinheiro. Eu estou para isso. E agora no caso do e-commerce, eu acho que assim o meu e-commerce hoje. Você está partindo para a loja física, mas hoje é tudo online, venda online, Hoje é venda tudo online, comércio digital. Hoje é tudo online, só que o meu operacional ele tá bem cansativo, porque eu gerencio o meu negócio, além de ser um influenciador, de ser a marca, então assim eu tô me sentindo bem sugado. Então eu estou querendo descongestionar o meu e-commerce, que o meu e-commerce é um e-commerce que, dependendo do lançamento que eu estou fazendo, as pessoas não conseguem finalizar a compra, porque é muita gente querendo comprar ao mesmo tempo. Que é uma bênção de Deus, só que, claro, a partir da logística somos nós que fazemos, a partir do suporte, então você tem que ter uma equipe muito grande e a demanda das pessoas ela é imediata. E as pessoas aqui no Brasil eu vejo que elas não têm muita consciência das dimensões geográficas do Brasil. Então, o meu escritório ali é em São Paulo e às vezes eu mando um produto para o Acre. Então, assim, a gente está falando de você estar enviando um produto de um país da Europa. É uma distância grande. Assim, para um outro continente, sabe? Se você for pensar, é para um outro continente, né? E aí, isso aí dá bastante trabalho. Eu reeduco a minha audiência também para que elas tenham um pouco de paciência, esperem. A gente tem em torno de 7 dias de prazo de envio. De envio é um pouquinho demorado às vezes. Muita gente compra e recebe no dia seguinte. Tudo depende se também da região onde mora. Aqui em São Paulo normalmente chega. Exatamente. E a logística no Brasil ela não é muito boa. Nos Estados Unidos é melhor. Nos Estados Unidos, aí o que eu fiz? Aqui no Brasil estou montando os quiosques em shopping e nos Estados Unidos eu montei um e-commerce porque nos Estados Unidos eu tenho um olhar diferente de e-commerce do que no Brasil. Nos Estados Unidos... Você está em Miami lá? Em Orlando. A minha empresa é em Orlando. Eu falo Miami porque eu desço em Miami, fico em Miami e depois eu vou para Orlando. Você curte Miami e depois... Mas nos Estados Unidos você tem uma empresa diferente do Brasil, porque você não tem cargo trabalhista, você não tem... Por exemplo, hoje o aluguel da minha empresa é R$25 mil o espaço ali, né? Aqui no Brasil. E aí tem que ter segurança, câmera, enfim, limpeza. Só de produto de limpeza é uma fortuna. O Brasil é um país pesado para um empreendedor, né? É pesado. Eu não consigo me imaginar morando fora do Brasil, mas eu quero ter negócios em lugares onde eu consiga ganhar tanto dinheiro quanto eu ganho no Brasil com o mínimo esforço, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a minha loja ela funciona assim.
eu coloco o link do arraste para cima e adeus, eu não sei de nada do que acontece, porque é tudo terceirizado e eu pago 80 centavos de dólar por pacote que eu envio, sabe? E mais 3 dólares de envio. É 80 centavos para a pessoa que monta, que é terceirizado, então ela monta o meu e ela monta também de outras grandes marcas, porque ela tem o centro de distribuição, onde você deixa o seu estoque e ele é compartilhado, aquele espaço enorme, com outras marcas. Então a pessoa, ela monta pedidos de várias empresas ao mesmo tempo. E é maravilhoso, porque estar lá me dá mais autoridade aqui no Brasil, porque os meus produtos são 100% brasileiros, eu estou vendendo eles lá em dólar e bem mais caros do que no Brasil. E aí eu comecei a fazer um planejamento de precisar ser visto lá e ele já está tendo resultado, porque eu já estou na rua nos Estados Unidos sendo reconhecido. E a sua imagem, você não tem uma Gisele Bündchen, você não tem a Catherine Deneuve, você não tem uma grande atriz, uma grande modelo ou um grande ator. A marca está ligada à sua imagem. Está ligada a tudo. Vou fazer uma pequena ilustração para as pessoas entenderem. Você tem o Agostinho Fernandes, CPF, que todo mundo adora, com a história dele, que é a pessoa que eu sou aquilo lá mesmo, o que eu falo, é isso mesmo, eu sou isso aí. Aí você tem o Divo, que é a identidade visual, né? O Divo, para mim, ele é um produto, sabe? E as pessoas acho que conseguem reconhecer isso porque no dia a dia eu estou diferente, quem acompanha nos stories, né? E aí o Divo, para mim, ele é um produto, ele é um influencer, digamos, que comercializa a linha de cosméticos Agostinho Fernandes. Você consegue entender? Entendi. Então, assim, são vários produtos que você tem ali que é a mesma pessoa. Hoje eu sou a cara da minha empresa, né? O Divo ele é a cara da empresa, porque as pessoas compram, aí que vem, né? As pessoas, no fim, quando você é as três coisas, você é a marca, você é o influencer e você é o dono da empresa, elas compram por diferentes motivos. Então tem a cliente que compra pela minha história, porque se reconhece, a pessoa que compra pela qualidade dos produtos e a pessoa que compra pelo influencer, porque ela acredita no que ele vende, entendeu? Mas está nos meus planos começar-se a desvincular não desvincular, mas a diminuir essa dependência direta do meu visual, primeiro porque eu já estou com 30 anos, então... velho já, tá Não, velho. mas assim, eu não consigo me imaginar vestindo o Divo com 45. Então eu preciso começar a desvincular a venda de uma mega produção, porque eu de fato sou muito simples no dia a dia e eu tenho o desejo de viver mais eu CPF do que eu celebridade, entendeu? Famoso, eu tenho esse desejo. E segundo, porque isso vai tornar com que a minha empresa seja mais fácil de vender, caso um dia eu queira vender a minha marca. Então, que é muito normal, claro, você começa a se tornar relevante no mercado, outras marcas começam a perder clientes porque você vende para eles. De cosméticos. Então, as grandes indústrias, elas oferecem assim, 200 milhões de reais para comprar a tua empresa e aí você fica de diretor por, sei lá, 5, 10 anos. Um consultor ali, um conselheiro. E eu vou achar maravilhoso, né, meu amor? É o que eu mais queria, assim. Para essa parte final, então, vamos falar um pouquinho de como é que você conheceu a família Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, você é um amigo próximo da primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que foi esse contato? Engraçado, né? A gente estava falando que eu não me vejo famoso. Eu não me vejo famoso e eu também, assim, a gente fala assim, os meus amigos, e realmente ela é a primeira-dama. A gente não se vê assim, a gente se vê sei lá, é uma coisa meio que de humano para humano, assim, de CPF para CPF. Assim, nem ela me vê como o divo, maquiador, influenciador, eu nem maquio ela. As pessoas acham que eu sou maquiador dela, eu não sou. Ela se maquia sozinha, muito bem, inclusive. Ela faz o cabelo dela, ela faz a maquiagem. Mas você não dá nenhum palpitezinho? Ela se maquia muito bem, tá? Ela se maquia muito bem. Vou te falar que eu maquiei ela uma vez e ela se maquia melhor, ela faz a pele dela melhor do que eu fiz. Eu acho que ela se deixa mais bonita ela mesma, ela se conhece, né?
Eu conheci, bom, em 2018, assim, eu não sei, eu já gostava dele, né? Porque assim, eu me apaixono muito fácil por pessoas espontâneas, porque eu tenho a sensação de que aquela pessoa ali é real, né? Ela não chega com um discurso pré-pronto, Que com ela é frases no que vão... particular, ela é no público. Agora eu estou falando do presidente, mas ela é muito igual. simples também. Mas foi ali que eu gosto, porque inicialmente eu conheci só ele, né? E na casa dele que eu conheci a Mas Michelle. quem que organizou esse encontro seu na casa Eu, dele? eu fiz um vídeo assim, falando que eu gostava dele, que eu queria muito que ele fosse presidente, que acho que estava na hora assim, de mudar, de dar uma oportunidade para uma outra pessoa. Assim, o brasileiro ele quer muito assim, essa imagem, essa pessoa que fala o que ele precisa ouvir. Só que isso não dá certo nem em relacionamento, sabe? Então eu adoro, assim, para mim, uma pessoa assim, que fala o que pensa e que não tem um discurso pré-pronto e que você sabe que ela é o que ela está dizendo que ela é, para mim aquilo é maravilhoso. Então quando eu conheci ela, eu me apaixonei logo e falei, meu Deus, ela é incrível. E aí, só que assim, nunca passou pela minha cabeça nem conhecer ele, muito menos, tipo, muito menos. Era para ter sido uma visita só. Nem essa visita eu esperava. Eu fui para o Rio gravar com a Antônia Fontinelli. E quando eu estava lá, a Eliane, que era uma pessoa que me seguia na internet porque ela era super bolsonarista, falou assim, eu sou super bolsonarista, entendeu? Lá na casa do Bolsonaro, ele vai me receber. Eu falei assim, isso aqui não é real. A mulher vai lá, a gente vai ficar lá e vai ser por Deus ele nos receber. Aí, imagina, campanha, tipo, pré-campanha, todo mundo quer, né? E aí eu falei, eu vou, né? Ela me chamou, eu vou. E não é que deu certo. Gente, ele nos recebeu na casa dele mesmo, assim, ele estava, né, tava se recuperando da facada. E aí foi que eu me apaixonei de vez, porque falei, gente, que homem incrível, porque ele é muito simples, né? E eu acho assim, que você... É porque assim, eu me vejo que assim, eu vejo o quanto eu tenho mudado depois que eu comecei quando a minha vida mudou e eu mudei. E quando você vê uma pessoa que a vida mudou, mas ele continua sendo a mesma, eu acho aquilo lindo, porque eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de luxo, eu gosto de joias, eu gosto de viajar, eu sou uma pessoa que gosta de dinheiro, e ele é uma pessoa extremamente simples e ele continua assim. Então isso é apaixonante, porque é raro de se ver uma pessoa que tem poder, por exemplo, e que é simples ao mesmo tempo. Isso nunca foi visto anteriormente, a gente vê isso até hoje. Ele adora andar na rua, encontrar as pessoas, ele vai lá, come um pastel, come um cachorro-quente, enfim. E aí eu falei, nossa, que homem incrível, fiquei super fã. E aí eu conheci ela, a gente conversou naquele dia, e um tempo depois eu fui fazer o meu trabalho voluntário num hospital oncológico, e ela foi lá fazer a inauguração de uma ala do hospital. Ela faz um belo trabalho social. Maravilhoso, né? Meu Deus, ela fez um trabalho assim... Eu falo para ela assim que o meu sonho é... E muito discreta. Meu sonho é que viralize tudo que ela faz, porque ela faz tanta coisa, isso que é mais apaixonante ainda, ela faz tanta coisa tão relevante e ela não se importa com reconhecimento, porque ela não faz... pelo reconhecimento das pessoas, ela faz porque ela realmente tem esse propósito com Deus. Isso aí eu fico emocionado, né? Porque é muito nobre, assim, é muito nobre, é de ficar encantado. Então, assim, para mim é uma grande honra ter como amiga alguém assim que eu admiro o tempo inteiro nessas coisas humanas que eu acho que a gente, às vezes, quando é empresário, não tem mais, porque assim, para mim, tudo acaba sendo muito matemático, sabe? Eu preciso resolver uma coisa, então eu tenho que pagar quanto? Sabe? Eu preciso, sei lá, não sei, resolver as coisas. O empresário, ele vive de números, né? E quando você se familiariza com pessoas que têm um lado humano do mundo, somente humano, você fica assim encantado. Mas o Bolsonaro não é homofóbico, então? Não, é que assim, o que é ser homofóbico? Eu acho que ele não é homofóbico. Assim, para mim, uma pessoa homofóbica, ela é uma pessoa que restringe a minha vida com atitudes ou com comentários, correto? Então, uma pessoa que me veta
por exemplo, na hora de eu ter um relacionamento, para mim ela é homofóbica. Isso para mim é homofobia. Ele nunca fez isso comigo. Agora, eu já senti muito isso no ambiente LGBT. Então, por exemplo, eu não estou falando de hoje, que eu conheço o presidente, estou falando de 8 anos atrás, de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Você não é ligado a nenhum movimento LGBTQI? Não, mas eu acho que eu faço a minha parte, que eles deveriam me agradecer. Porque o meu visual, você ser um gay afeminado, maquiado com barba, dominando o mercado, já é uma imagem de ativismo. Eu estou ocupando um espaço que nenhum outro gay ocupa, né? Só que eu não uso isso para me promover. Mas eu sempre senti muito isso, que pelo fato de eu ser afeminado, eu não conseguia ter um relacionamento dentro do mundo gay. Então isso para mim é uma atitude homofóbica, que eu sofri sempre no mundo LGBTQIA+. Eu nunca sofri isso na casa do presidente. Ele nunca disse para mim não ter um relacionamento ou ser mais másculo, ele nunca diz isso. Mas eu já ouvi isso no ambiente LGBT. Então isso para mim é homofóbico, quando a pessoa ela me restringe. Eu acho que ele não restringe ninguém, ele nunca fez isso de restringir. Ele teve algumas falas que são características de uma geração. E que eu não acho que a gente tem que, se a gente for considerar algumas falas ou piadas homofóbicas, a gente teria ali que anular todos os pais e todas as mães e todos os avós de todos os LGBTs, porque essa geração, ela é uma geração que fazia piada de tudo, não era só de orientação sexual ou de raça. E eles não faziam com maldade, não era uma coisa... Então, assim, eu não vejo. Agora, eu vejo maldade quando um gay fala pra mim assim, que eu sou bonito, mas que eu sou muito afeminado. Eu me sinto vetado pela minha orientação sexual. E isso para mim é muito homofóbico. E volto a dizer, eu nunca senti isso convivendo com a primeira-dama. Já senti isso convivendo no mundo LGBT. Só que assim, eu nunca me importei com esse reconhecimento. Eu vejo que as falas elas são incoerentes. Então eu sei que em muitos casos, ou na maioria, eu ser ligado, eu ter essa amizade, é apenas um motivo para justificar a pancada que eles vão me dar. Por quê? Porque, no fim das contas, eu estou ocupando um lugar que muitos queriam. Se tem uma coisa que dentro da nossa comunidade é muito presente, é o desejo da fama, do dinheiro e do reconhecimento. E eu consegui. Então, o que eu posso fazer para diminuir o que ele conseguiu? É assim que eles conseguem bater em mim. Mas se eu de repente não fosse bolsonarista, eles usariam uma outra coisa. E a fala, além dela ser incoerente, ela é seletiva. Já aconteceu de eu estar num lugar, sei lá, na casa de uma pessoa e tem um grupo de LGBTs ali também que não gostam de mim por eu ser próximo da família do presidente. Só que, ao mesmo tempo, eles estão na casa de uma pessoa que é extremamente bolsonarista, eles prestam serviço para essa pessoa e não se manifestam com essa pessoa. Você está entendendo? Usufruem das benesses que essa pessoa oferece. Exatamente. Dos comes e bebes, ganham dinheiro com o bolsonarista, mas não falam para o patrão, falam para mim. O problema é diretamente comigo. Então, é isso que eu acho que é muito incoerente. Então, assim, já que essas pessoas de fato elas me odeiam, sabe? Porque eu gosto do presidente. Então por que elas não odeiam o empregador delas? Sabe? Por que elas não odeiam o amigo? Às vezes não é nem empregador. O amigo, sabe, de direita que paga a conta do restaurante quando eles saem para jantar. Então aí eu percebo que não é pelo presidente. É mais para ter uma justificativa para me diminuir. Porque eu sou alguém que, queira ou não, chegou num lugar onde poucos chegaram, né? E é difícil, eu vou dizer que eu me sinto vítima de homofobia, eu não me sinto, mas é difícil você ser uma pessoa imigrante que começou do zero num outro país, que veio com um visual totalmente inovador, que é afeminado, que tem trejeitos
e que conseguiu conquistar um espaço, construir um império e entrar e sair de qualquer lugar. É tudo que eles sempre sonharam e nunca conseguiram, e eu acho que é por isso que eu recebo tanta pancada. Agostinho, odiar você é uma bobagem, admirar você é muito fácil. As Muitíssimo inimigas obrigado. ainda vão virar fã. Muito obrigado, tá? Sucesso para você. Adorei te receber na minha casa. Muito obrigado. Venha mais vezes. Tudo de bom.